território de intensa luminosidade, onde o mar e a serra andam de mãos dadas para criarem produtos de excelência. A paixão pelo cultivo da terra é passada de geração em geração e mesmo com o avançar dos tempos, as tradições desta região são até hoje preservadas. Como veem, estão num moinho construído por mim para poder fazer as minhas farinhas, desenvolver os meus trigos, e é aqui que eu faço esta mistura dos meus cereais deixada pelos meus antepassados e a recolha que eu fiz pelo país inteiro com pessoas que ainda conheceram estes cereais. Como já repararam, quer dizer, isto agora chama-se Aldeia Rural dos Frades. E a Aldeia Rural dos Frades porquê? Porque há uma maneira de se preservar as tradições ligadas à lavoura, porque não é só a agricultura tinha que ter o sapateiro, tinha que ter o carpinteiro, porque tudo isso fazia parte do mundo rural, por isso é que se chama Aldeia Rural dos Frades. Sou um dos diretores desta central fruteira, denominada CPF. Nós produzimos, conservamos, embalamos e exportamos o nosso produto, a pera rocha, para diversas geografias. É o que sabemos fazer, procuramos dar o nosso melhor todos os dias para evoluir, para acompanharmos as necessidades do consumidor final e as suas exigências. Nós estamos na Azenha Santa Cruz, é um dos ex-libris da nossa praia. A Azenha Santa Cruz já existe desde finais do século XV, inícios do século XVI. Pertenceu sempre a ordens religiosas que arrendavam depois aos moleiros. A tradição moageira, portanto, sempre existiu nesta região. Temos diversos moinhos, é uma região extremamente ventosa. Temos moleiros ainda que continuam com esta tradição de produzir a farinha em moinhos tradicionais. O meu avô era meleiro, o meu avô tinha uma paixão muito grande pelos moinhos e ensinou-me com 8 anos de idade a fazer o master do moinho. E foi isso que fez com que eu desenvolvesse esta atividade. Comecei-me a interessar também pelos cereais. Eu fiz algumas azenhas, mas os moinhos que eu apostei mais foi nos moinhos de vento. E os moinhos de vento é mais de Coimbra para baixo. Para cima é tudo moinhos de água. Mas os cereais estavam espalhados pelo país todo. Escolhiam se queriam ir para o de água ou para o vento. Torres Vedras é conhecida também por ser uma região forte no setor agrícola, vive bastante da agricultura e tínhamos e temos uma grande percentagem do território ocupado por campos de cultivo. Aos 14 anos já tinha que podar as vinhas e limpar as vinhas e fazer o lagar. Entretanto, meu pai faleceu, tinha eu 14 anos. E foi assim. Agora, a agricultura, a partir destas idades, destes tempos, dos anos 50, começou a modificar-se. A primeira coisa que eu vi a elaborar foi logo um trator, uma Caterpillar, que era o nome da marca, a lavrar para vinha. Porque antes era tudo sorribado com essas enxadas como eu mostrei há pouco. É uma forma de preservar toda esta tradição muito característica aqui da nossa região e da região não só de Torres Vedras, mas também da região oeste e dar a conhecê-lo a todas as pessoas, especialmente as idades mais jovens que vêm a visitar a Azenha, não têm a noção de como é que se produzia a farinha, que é uma forma de muitas pessoas então terem conhecimento de como é que se produzia um bem essencial à mesa e que em caso de muitas famílias, há muitos anos atrás, era o único alimento que se tinha praticamente no dia-a-dia. É assim, enquanto vou fazer 78 anos, eu tenho 42, enquanto eu cá estiver, ainda vou trabalhando, ainda vou de manhã para o campo, faço ali 2, 3 horinhas com a enxada. Eu, como vi, já ando com o pauzinho, mas com a enxada é a melhor maneira de eu andar,
porque serve de bengala, mas enquanto eu viver, sou feliz por estar na agricultura, porque parece que é o nosso parente pobre, mas já não é assim tão pobre, como se pensou em tempos, não é? Não serves mais nada, vais cavar. Epá, era uma frase que gostava um bocadinho de ouvir, não é? Eu comecei, de facto, como disse, a interessar-me mesmo pelos cereais e a conviver com as pessoas da terra que produziam esses cereais, que infelizmente a maior parte deles já não estão cá para contar a história. Mas eu fui registando isto, e fui adquirindo os meus conhecimentos em função dos trigos que eu entendi, pelo aquilo que me transmitiam, que seriam os trigos mais benéficos para a saúde alimentar das pessoas. E eu consigo fazer isto, ou seja, se me disserem que isto é biológico, está bem que seja biológico, mas não é esse o meu conceito de explicar o que é que faço. É um trigo que não tem produtos químicos nenhuns. Tem que escolher o terreno adequado para cada tipo de semente. Terrenos fortes, terrenos mais fracos, ou seja, terrenos de várzeas, terrenos de charneca, terrenos de sequeiro, terrenos mais úmidos, tudo para estas variedades, para eu ter uma garantia que no ano seguinte eu vou ter boa semente. Nós estamos aqui muito perto do mar e temos protegidos também aqui por uma cordilheira de serras, Monte Junto, Candeeiros, que nos criam aqui um microclima favorável à produção desta pera, que é uma pera regional, uma pera autóctone e que, face às condições de solo, clima, água, encontrou aqui o seu habitat natural e ao longo destes últimos 150 anos ela tem vindo a ser a ter um papel importantíssimo na dinamização da agricultura e da fixação das pessoas a este território. Ou seja, porque é que eu disse que isto está aqui é o ouro do Oeste? Porque considero estas variedades em conjunto e as percentagens bem feitas, consegue-se ter do melhor pão que se pode fazer. Não estou a dizer com isso que o pão do Alentejo seja bom, claro que é. O pão do Alentejo tem fama, o pão alentejano tem fama, mas não se esqueçam do pão do Oeste. O pão do Oeste, porque nós temos aqui uma riqueza de clima que temos as boas uvas, temos as boas maçãs, as boas peras, a pera roxa aqui do Oeste, ela só se dá nesta região, é este clima. Isso também acontece com os trigos, só que até hoje ninguém se interessou por isto. A partir de 91 começámos a agricultura biológica, a produzir especialmente todas as couves, todas as brássicas, o feijão, o tomate, os pepinos, tudo isso. E temos hoje uma empresa, como é dos meus filhos, é uma empresa que já tem cerca de 70 trabalhadores, tudo ligado à agricultura biológica. Eu realmente já por aqui há 60 anos, na agricultura há 60 e picos anos, já passa de 60, por isso em 57 comecei mais ou menos, por isso há 63 anos que eu comecei a tomar conta da agricultura da casa do meu pai. Isto é um processo que já tem mais de 100 anos, eu já faço parte da 4ª geração de fruticultores. Começou-se com uma agricultura muito artesanal, muito primária e ao longo dos anos tem-se vindo a aproveitar as condições da região, as condições disponíveis que a natureza nos premiou e temos vindo a potenciar o negócio de família. Eu tenho 5 filhos, 4 rapazes e a rapariga não trabalha no campo porque é médica, mas os filhos todos estão ligados à agricultura. Atualmente, a 5ª geração, os meus filhos já estão a pegar na atividade produtiva, já são produtores também, já me acompanham no dia-a-dia e, enfim, o que aprendemos ao longo destes anos, estamos a dar continuidade e isso para mim é sinal de regozijo e haverá naturalmente aqui no Oeste muitas outras estruturas que também têm esta particularidade, é o saber fazer e o aproveitar os recursos da região e potenciarmos o negócio. A Azanha
acaba por funcionar como um local de aprendizagens de todas as de algumas das tradições que se estão a perder. E que se não houver este tipo de espaços, acabam mesmo por se perder. O que eu penso neste momento sobre os cereais e olhando em termos futuros, o que eu penso é o seguinte: terá que haver uma geração que pegue nisto, que dê continuidade ao que eu estou a fazer. Mas se eu não fizesse isto neste momento, dificilmente este passa-palavra iria para outras pessoas, porque isto não se aprende na universidade, isto é na escola da vida. E eu aprendi isto tudo na escola da vida. Mas estou tranquilo porque sei que isto não vai morrer, porque isto está a mexer muito com a mentalidade das pessoas, estão a valorizar tudo o que a nossa terra dá. Venha conhecer o passado da terra numa viagem única pelas tradições do bem cultivar no nosso Aspiring Geoparque Oeste.